Olá pessoal, continuando com a nossa resolução de questões, na parte de genética, na nossa aula 5, iremos responder as questões 41 a 45. Mas antes da gente continuar respondendo questões, iremos fazer uma revisão sobre sistemas sanguíneos, eritroblastose fetal, recombinação gênica e segregação independente. Iniciaremos com a parte de sistemas sanguíneos. Mas aí vem a pergunta, por que é importante estudar os sistemas sanguíneos? Bom, antes da gente responder a pergunta, devemos lembrar que assim como existem pessoas com características físicas diferentes, também existem sangues com características diferentes também. Isso, sem dúvida, é devido à ação de genes específicos que definirão os tipos sanguíneos existentes. Apesar de nosso sangue possuir diversos fatores ou condicionadores genéticos que irão defini-lo, hoje iremos estudar apenas dois dos mais conhecidos desses sistemas, que seria o sistema ABO e o sistema RH. Respondendo à questão, podemos dizer que é através do conhecimento das características específicas de cada um dos tipos sanguíneos encontrados que teremos segurança em utilizar terapias, como as de doação sanguínea, e esta relação doador para um receptor requer um conhecimento dos grupos sanguíneos. Quanto ao sistema ABO, nos seres humanos, existem os seguintes tipos. Eu vou colocar no quadro para vocês vão ver aí. Pronto. Quanto a esses tipos, temos o grupo A, que englobam os indivíduos que possuem no genótipo os genes ISão A e o Izinho se relacionando. O grupo B, que tem-se o gene ISão B, com o Izinho também se relacionando, que a gente vai já ver. O grupo AB, que tem o gene ISão A e o ISão B, e o grupo O, que tem apenas Izinho, Izinho. Então, a gente, fazendo a análise genotípica desse grupo, podemos perceber o seguinte, que o sistema ABO ele é formado não tipicamente por dois genes, mas sim por três tipos de genes, o ISão A, o ISão B e o Izinho. Esses tipos são caracterizados pela presença ou não de certas substâncias na membrana das hemácias, os chamados aglutinogênios, como vocês podem ver aqui nessa tabela, e pela presença ou ausência de outras substâncias, as chamadas aglutininas, no plasma sanguíneo. Quanto aos aglutinogênios, existem dois tipos, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, como vocês podem perceber aqui, não é? E dois tipos de aglutinina, a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. Indivíduos do grupo A, tanto esse A positivo como esse A negativo, possuem o aglutinogênio A nas hemácias e a aglutinina anti-B no plasma. No grupo B, temos aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina anti-A no plasma. Pessoas do grupo AB têm aglutinogênios A e B nas hemácias e nenhuma aglutinina no plasma. E pessoas do grupo O têm aglutinogênio nas hemácias, mas possuem as duas aglutininas, anti-A e anti-B no plasma. Lembre o seguinte, os aglutinogênios são responsáveis pela determinação do fenótipo sanguíneo. São antígenos encontrados na superfície das hemácias. Olha, então devemos lembrar o seguinte, que os tipos sanguíneos eles são determinados devido à presença dessa substância chamada de aglutinogênio. Perceberam aí? Então, para eu dizer que um sangue é tipo A, é necessário que ele tenha o aglutinogênio A. Se ele tiver o aglutinogênio B, ele é sangue tipo B. Se ele não possuir nenhuma especificação A ou B, ele vai ser sangue 0 ou sangue tipo O. Se ele tiver as duas, ele vai ser sangue tipo AB, ok? No caso então, a gente já viu e percebeu, né, que um sangue ele é especificado devido à presença de aglutinogênios. Quanto à sua forma de proteção, eles possuem uma substância chamada de aglutinina, que está relacionada ao bloqueio ou à proteção desse sangue. Então, aquele sangue que tem o anti-B, que é contra B, seria sangue do tipo
A. Por quê? Porque ele é contra a entrada de sangue tipo B. Fique atento a isso, ok? Já o sangue que tem aglutinina anti-A são aqueles que são contra a entrada de sangue tipo A. Seria quem? Sangue tipo B. Mas, professor, esse sangue tipo B, ele poderia ter anti-B? Se ele tivesse anti-B, ele seria contra quem? Contra B. E aí, o que poderia haver? Uma autodestruição. Então, isso não pode dar certo. Como o sangue tipo O, ele não possui nenhuma especificação, nem aglutinogênio A e nem aglutinogênio B, então ele pode ter os dois antes, o anti-A e o anti-B. Se entrar algum sangue, se for doado algum sangue tipo A para esse indivíduo, ele não vai receber. Por quê? Porque ele vai bloquear. Se entrar um sangue tipo B, né, na história também, ele nesse sangue, entrar em contato com esse sangue não vai dar certo também. Por quê? Porque ele possui o anti-B. Então, perceba que esse anti-B e anti-A é uma forma de proteção que o sangue tem. Já os indivíduos que possuem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B no seu sangue, eles não podem conter anti-A nem anti-B, porque aí haveria um conflito automático aí, não é? Então, com isso a gente pode perceber que cada um tipo sanguíneo possui sua especificação e também sua forma de proteção. Veja também que os grupos sanguíneos, eles possuem genes, cada um deles possui os tipos de genes, logicamente, que vão caracterizá-lo, né? E, consequentemente, a gente divide esses sangues por grupos. Essa herança do tipo sanguíneo, dos tipos sanguíneos do sistema ABO constitui também um exemplo de alelos múltiplos. O que seria essa ideia de alelos múltiplos? É quando se tem mais de 2 genes alelos para determinada condição. Seriam eles quem? O gene isão A, o gene isão B e o gene izinho. Então, veja que a gente, em questões anteriores, a gente trabalhou, analisa genes, ou gene dominante ou gene recessivo, e apenas 2 tipos de genes em determinada condição. Aqui a gente está vendo 3 genes. Quando a gente tem 3 ou mais genes atuando para determinar uma característica, a gente chama essa condição de alelos múltiplos. Ficou claro? Ótimo. Então, fique atento também que os genes isão A e o gene isão B, eles têm uma relação de quê? Que a gente falou em questões anteriores, uma relação de codominância, ou seja, nenhum domina o outro gene. Quando eles aparecem em um mesmo sangue, aí esse sangue que possui esses 2 genes, eles vão ter características diferentes do B e também do A, que é a ideia, né, do conceito de codominância. O heterozigoto é diferente dos outros 2 que forneceram os genes, certo? Já no caso da relação entre o gene isão A e izinho, é um exemplo de dominância completa. E a relação entre isão B e izinho também é uma relação de dominância completa. Veja que o indivíduo heterozigoto para essa condição, ele é do grupo A. Por quê? Porque o gene isão A domina o izinho. No caso do B, é a mesma situação. O isão B domina o izinho. Então, entre isão A e isão B, se relacionando com o izinho, a gente pode dizer que seria um exemplo de dominância completa. E quando temos o isão A se relacionando com o isão B, a gente chama isso de codominância. Já no sistema RH, esse sistema ele foi descoberto a partir dos experimentos desenvolvidos por 2 cientistas, o Landsteiner e o Wiener. Utilizaram, para a detecção deste fator, sangue de macaco do gênero Rhesus. Verificaram que, ao se injetar o sangue desse macaco em cobaias, havia produção de anticorpos para combater as hemácias introduzidas. Ao analisarem o sangue das cobaias, obteve-se o soro que continha anticorpos anti-RH e que poderia aglutinar as hemácias do macaco Rhesus.
Com isso, descobriram o fator RH, que existia nesta espécie e não em outras como as de cobaias, e, portanto, este fator estimulava a produção de anticorpos nas cobaias denominados anti-RH. Lembre o seguinte, não existem anticorpos naturais no sistema RH, sendo os anticorpos presentes apenas nos indivíduos sensibilizados por inoculação prévia. A inoculação pode ocorrer por episódios de transfusão incompatível ou na mulher devido à introdução no sangue materno da mãe que possui RH negativo de hemácias provenientes de uma gravidez ou aborto de filho RH positivo. Indivíduos com sangue RH positivo possuem o fator RH em suas hemácias e apresentam aglutinação do sangue quando entram em contato com anticorpos anti-RH. Aqueles que não possuem o fator RH em suas hemácias são chamados de RH negativo e não apresentam reação de aglutinação quando em contato com os anticorpos anti-RH. Quando o indivíduo RH negativo recebe sangue de RH positivo, ele passa a produzir anticorpos anti-RH. O sistema RH ele é determinado por um par de genes alelos com dominância completa, o alelo R e o alelo R recessivo. Assim, os possíveis genótipos para o sistema RH serão esses que a gente está vendo aí na tabela, não é? Então, para indivíduos que possuem RH positivo, eles vão ter o genótipo tanto homozigoto dominante como heterozigoto. E os indivíduos que possuem RH negativo vão ter apenas o genótipo recessivo. Vamos lembrar que esses indivíduos RH negativo, eles produzem, na presença do RH positivo, um anticorpo chamado de anti-RH. Deixa eu apagar aqui, que já deu tempo de vocês copiarem, né? Então, esses indivíduos produzem, na presença de RH positivo, o chamado anti-RH. Esse anti-RH funciona da mesma forma lá do anti-A e do anti-B. O que acontece com eles? O anti-RH ele vai atuar contra os indivíduos que são RH positivo. Então, ele tem a capacidade de produzir esse fator que destruirá indivíduos que possuem esse gene RH positivo. Então, aí entra naquela ideia da eritroblastose fetal, para quem já ouviu falar, né? A eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, é causada pela incompatibilidade sanguínea do fator RH entre o sangue materno e o sangue do bebê. Tá aí a imagem, né? O problema se manifesta durante a gravidez de mulheres RH negativo que estejam gerando um filho RH positivo. Para que isso aconteça, o pai da criança precisa necessariamente ter o fator RH positivo. As hemácias do feto que carregam o fator RH positivo desencadearão um processo no qual o organismo da mãe começará a produzir anticorpos. Esses anticorpos chegarão até a circulação do feto, destruindo as suas hemácias. E desta maneira que a eritroblastose, vai ser dessa maneira que a eritroblastose se origina. A eritroblastose fetal pode causar a morte do feto durante a gestação ou depois do nascimento. O problema se manifesta durante a gravidez de mulheres com RH negativo que estejam gerando um filho RH positivo. Fique atento a isso. Para que isso aconteça, o pai da criança precisa ser necessariamente fator RH positivo, sem exceção. Então, sempre o pai deverá ser RH positivo e a mãe deverá ser RH negativo. Professor, não entendi. Deixa eu voltar lá na explicação aqui do anti que você vai entender. Indivíduos com RH negativo não produzem substâncias que atacam o indivíduo com sangue com RH positivo? Então, se a mãe ela fosse RH positivo, não teria problemas. Deixa eu voltar lá novamente. Então, se eu tenho um indivíduo aqui que ele é RH positivo, ele vai receber sangue RH negativo. Vai ter algum problema? Não, porque esse sangue ele não será ativado instantaneamente.
Então a pessoa que possui esse tipo de sangue, quando ela recebe RH positivo, colocar aqui o indivíduo, né, com RH negativo, quando ele recebe sangue RH positivo, o seu corpo ele passa a produzir esse anti-RH. Mas, como o volume, a quantidade aqui é limitada e, na realidade, não está dentro do corpo do indivíduo com RH negativo, né, não vai ter uma possibilidade, vamos dizer assim, de renovação desse sangue, então, a consequência é que o indivíduo RH positivo pode receber esse sangue RH negativo, mas o contrário não é compatível, é necessário que se tenha o máximo de cuidado, porque se o indivíduo receber sangue RH positivo, o seu corpo ele passará a produzir o anti-RH e poderá ter uma reação com esse sangue. Ficou claro? Muito bem. Então, aqui, ok, pode receber, mas o contrário não pode receber, certo? Então, se a mãe, ela for, deixa eu voltar aqui na imagem, se a mãe, ela for, se fosse RH positivo, se ela recebesse o sangue do filhinho nessa situação, não teria problema, né? Até porque o volume sanguíneo dela é maior, né? E esse sangue não haveria renovação, enfim. Então, não teria problemas. É aqui a mesma situação de um doador. Agora, para que aconteça esse problema relacionado a essa eritroblastose fetal, é necessário que a mãe tenha RH negativo para que ela se sensibilize, o corpo dela se sensibilize para que haja a produção de anticorpos. Mas, professor, e se o filho fosse RH negativo? Teria problemas? Não teria problemas. Por quê? Porque o sangue dele é igual ao da mãe. Então, não teria problema se houvesse uma eventual troca de sangue aqui, ok? Necessariamente, para que essa situação do filho seja RH positivo e a mãe RH negativo, para que aconteça essa situação, é necessário que o pai seja RH positivo também. Professor, mas espera aí, RH negativo não seria Rzinho? Tem outra condição genotípica para essa característica? Não, vocês podem ver inclusive na tabela, não é? RH negativo só pode ser Rzinho. Tá aqui, ó. RH positivo pode ser Rzão ou Rzinho. Então, o pai necessariamente tem que ser RH positivo para que se tenha essa condição. Professor, mas se ele fosse Rzinho, qual era o tipo de sangue que o filhinho ia ter? Sempre os filhos dele seriam o quê? RH negativo, porque não teria como ele doar o Rzão, porque ele só tem Rzinho, não é? Mas, para essa condição, ele tem que ser RH positivo, como eu já repeti. Então, ó, para isso, o pai vai doar para o filhinho Rzão e a mãe sempre vai doar Rzinho para que ele tenha sangue positivo. Com isso, há uma possibilidade de acontecer esse problema de eritroblastose fetal. Mas eu falei anteriormente que para a produção de anti-RH, o corpo demora um certo tempo, não é? Então, no momento em que acontece um acidente, no momento do parto, por exemplo, ou acontece um aborto, né, do filhinho, é necessário que esse corpo ele se sensibilize e produza esse anti-RH. Com isso, podemos dizer que o primeiro filhinho que nascer nesse cruzamento for RH positivo, ele não vai ter problemas com a mãe. Porém, a partir do segundo, a mãe possivelmente já tenha se sensibilizado, o corpo dela já tenha se sensibilizado, e aí a partir do segundo filho, RH positivo, se tem problemas. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o processo. Casaram e o primeiro filho foi RH negativo. Ele vai ter problemas? Não vai ter. E o segundo filho foi RH positivo. Ele vai ter problemas? Também não, porque a mãe se sensibilizou aqui, né? O corpo dela se sensibilizou, mas ele mesmo não vai ter problema nenhum. O terceiro filho que veio foi RH negativo, Rzinho. Vai ter problemas? Não, porque é igual da mãe. Mas o quarto filho foi RH positivo. Ele vai ter problemas? Opa, aí vai. Por quê? Porque o corpo da mãe já foi sensibilizado pelo primeiro filho RH positivo. Então, fique atento ao seguinte. Lembre que o primeiro filho é RH positivo, independentemente do período que ele nasceu, contanto que ele seja o primeiro RH positivo. O primeiro filho RH positivo
não vai ter problemas essa relação de eritroblastose fetal. Esse problema só poderá acontecer a partir do segundo filho RH positivo, ok? Tudo certo? Muito bem. Só que vem uma pergunta. Professor, no módulo 2 das resoluções de questões, lá do volume 2 do nosso material, o senhor afirmou que o sangue da mãe não se mistura com o sangue do bebê. A gente tinha afirmado isso, lembram disso? Para quem não viu, é importante que a gente fique atento a isso, né? Numa gestação normal, não acontece trocas sanguíneas entre mãe e filho. Essas trocas, elas acontecem através da placenta. Isso é que é o correto. Mas só que, nesse caso, se o sangue do bebê, por algum motivo, sair da placenta e entrar em contato com o organismo da mãe, se tiver um aborto, aí ela vai passar a produzir anticorpos que destroem os glóbulos vermelhos do filho. Então, em uma gestação normal, não vai ter problemas. Vai haver problemas lá no momento do parto, porque aí pode haver trocas sanguíneas, né? Mas, normalmente, não há trocas sanguíneas entre filho e mãe. Mas é necessário que se tenha cuidados, até porque pode acontecer acidentes causando esses problemas de eritroblastose. Então, esse problema de eritroblastose pode causar problemas no filhinho, inclusive até a sua morte, né? Isso ocorre porque o fator RH positivo do feto, lembrando, atua como antígeno, um corpo estranho que estimula a produção de anticorpos na mãe. Então, quando ele entra em contato com o sangue RH negativo da mãe, o corpo materno interpreta a presença do sangue do filho como um invasor e aí pode causar a morte do bebê. Lembre também, se for possível, vocês façam uma pesquisa que, inclusive, já tem vacinas contra esse problema. Então, a mãe, lá no pré-natal, ela tendo o cuidado de saber qual o tipo sanguíneo do filho, pode-se ter um tratamento para que o segundo filho RH positivo não tenha problemas. Então, finalizando essa parte aí de sistemas sanguíneos,